Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a realização do nosso 5º CONEAD. Começamos o nosso CONEAD lá em 2020 e hoje nós estaremos aqui discutindo sobre as interações entre os cursos de Ciências Contábeis, Administração e Engenharias, né? Estou aqui com a professora Gislaine, né, que é da área de Administração, e com a professora Jaqueline, que é da área de Engenharia, para tratar dessas questões de interação e de inovação, né, dos nossos cursos aqui da Única, né, da Uniúnica do nosso centro universitário. E também vamos tratar, né, sobre o mercado de trabalho, né, das 3 áreas que estão sendo representadas por nossos professores aqui. Então nós vamos começar. Eu sou o professor Geraldo, eu sou formado em Ciências Contábeis e Administração e tenho um mestrado na área de Economia. Sempre trabalhei mais com a área de contabilidade, mesmo, né, sendo formado na área de Administração. E trabalhei com consultorias, trabalhei na área de contabilidade e também, né, me tornei professor ali ao longo dos anos. E fui me especializando, né, fazendo cursos voltados para as questões, né, pedagógicas, e trabalhei muitos anos no presencial. E recentemente, há uns 5 anos atrás, vim para o EAD, para o ensino à distância, onde eu estou hoje. Então, hoje no Centro Universitário Uniúnica, eu coordeno os cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira no EAD. Estou no mercado como professor há mais de 30 anos e também já trabalhei muito na área de contabilidade, na área de consultoria, na área financeira, né? E tenho as minhas professoras, né, as minhas colegas de trabalho, que vão se apresentar também e falar da sua formação e da experiência de cada uma de vocês. Boa noite, Geraldinho. Boa noite, Gislaine. Boa noite a todos. É com muita alegria, né, que eu recebi esse convite de estar aqui com vocês hoje, nessa noite, para falar um pouco sobre as inovações, tecnologias, tendências do mercado aí para vocês, tá? Como o Geraldinho apresentou, eu sou a professora Jaqueline Miranda, eu sou engenheira civil e engenheira de segurança no trabalho. Tenho algumas especializações na área de engenharia também, e eu atuo já na instituição, no centro universitário, né, o mais novo centro universitário Uniúnica, já há 4 anos no cargo de coordenação, e lá eu coordeno a engenharia civil, a engenharia ambiental e sanitária e também o tecnólogo em segurança no trabalho na modalidade EAD. Olá, alunos, boa noite, professor Geraldo, professora Jaqueline, meu nome é professora Gislaine, eu sou coordenadora, né, do curso de Gestão Pública desde 2021, muitos de vocês, alunos, me conhecem como coordenadora e como tutora também, tanto nesse curso como nos outros cursos, Ciências Contábeis, Administração, processos gerenciais. Eu sou formada em Ciências Contábeis, sou especialista nas áreas de gestão empresarial e planejamento tributário e gestão pública, né? Como eu falei com vocês, eu estou na coordenação do curso de gestão pública desde 2021 e nesse ano, né, de 2024, eu assumi a coordenação dos cursos de administração EAD, processos gerenciais, RH e também do curso de empreendedorismo. Então, pessoal, nós vamos começar a discutir, né, que é o tema central, né, desse podcast, né, dessa conversa aqui, né, a respeito das inovações. Isso é algo, né, que isso é inerente a todas as profissões, né, todos os cursos, né, a gente tem a inovação como, inclusive, um diferencial de cada curso. E a gente vai discutir exatamente essa questão da inovação dos cursos e o processo de interação também que acontece entre os nossos cursos, né, professoras? Eu vou começar a falar especificamente do meu curso, em seguida eu passo a palavra, né, para as outras professoras, para a gente, né, continuar nesse bate-papo aqui, né, para mostrar esse processo de inovação. Então é muito fácil falar, né, para vocês, né, os alunos de contabilidade, o pessoal que está na área de contabilidade, como que a contabilidade ela evoluiu com o processo de inovação. Na década de 90, por exemplo, a gente não tinha computadores. Os computadores começaram a aparecer a partir da década de 90 e a contabilidade era feita toda de forma manual. A professora Gislaine, né? A professora Gislaine é da área de contabilidade, ela sabe. A gente fazia folha de pagamento de forma manual, né? As rescisões de contrato eram todas manuais, a contabilidade da empresa era de forma manual, né? E a gente trabalhava, datilografava. A gente ia fazer uma guia de recolhimento de imposto, era feito, a gente datilografava, né? Isso aí. E era feito muito à mão ali, né? Muitos diários feitos à mão.
E logo na década de 90, início da década de 90, final da década de 80 e de 90, começaram a aparecer os primeiros computadores, né? E ali os programas de contabilidade também. Então, inicialmente, a gente tinha muito assim, um programa de folha de pagamento especificamente, um programa da parte contábil, né? Um programa de controle de estoque, eram vários sistemas, né? Vários programas que, né, até dificultava muito, e a questão também financeira. E com a integração de sistemas, hoje a gente tem sistemas no mercado que eles são integrados. Então, assim, né, voltando a essa questão da inovação, eu vejo esse início aí, né, da década de 90, como foi esse pontapé inicial para isso. Né? Então, a gente fazia muito trabalho de forma manual. Então, a gente não tinha tempo, né, para assessorar uma empresa, né, trabalhar as questões gerenciais com o nosso cliente. E com isso, né, com esse processamento de informações, né, que surgiu aí na década de 90 com os primeiros computadores que chegaram no Brasil, e começou-se esse processo. E hoje a gente tem programas integrados, né, professora Jaqueline, não somente da área contábil, né, Gislaine? A gente tem programas de contabilidade, aqueles específicos da empresa, para fazer o controle patrimonial da empresa, mas esses temas integrados com a parte administrativa. Então, eu tenho com o setor de compras, eu tenho com o patrimônio. Então, o primeiro exemplo que eu, né, posso trabalhar de inovação é justamente isso. E também, né, um pouco mais adiante também, né, as informações hoje elas são processadas. A gente tem o que nós chamamos de contabilidade digital. Então, essa contabilidade digital, hoje as informações são enviadas para o governo, né, como cumprimento de obrigações acessórias e principais, são enviadas informações de natureza contábil, informações de natureza social, PIS, COFINS, informações trabalhistas. Então, o governo ele tem toda essa informação da empresa. Então, uma fiscalização, por exemplo, de uma Receita Federal, ele teria que ir na empresa, levantar toda aquela documentação física, e hoje a gente tem, né, ele já tem essas informações prontas, né, com essa contabilidade digital. Muitas vezes em tempo real, né? Sim, em tempo real. Né? E a quantidade de informações ela é muito grande, né? Porque a gente tem que cumprir essas obrigações governamentais. E essas informações, né, elas são muito extensas. Né? Imagine, por exemplo, a informação que você manda para recebimento de PIS, que antigamente era na relação anual de né, aquela RAIS. Você manda informação de cada funcionário, os 12 salários dele, mais o 13º salário. Então, esse é um das informações que a gente mandava. Então, com essa integração de sistemas, né, a gente integrou não somente sistemas contábeis, mas outros sistemas operacionais da empresa também. Por exemplo, como o orçamento, que é interessante na engenharia, eu vejo, né, que a engenharia trabalha muito com orçamento, a administração também, que é um curso muito, né, ligado com a parte contábil também. Né? E mais outras aí. Então, a gente vai continuar o nosso bate-papo, eu vou passar a palavra para as outras professoras para falar desse processo de inovação e, com certeza, a gente vai lembrar de mais casos para a gente estar discutindo e colocando aqui em coisas que são, né, praticamente comuns aqui. Eu tenho certeza que você só contou essa história da chegada dos computadores como uma história mesmo, porque nenhum de nós aqui presenciamos isso, né? Ah, mas, né, com certeza. Nenhum de Eu nós tenho 30 anos estávamos nessa época. 37 anos de trabalho. Não, eu sou da época daquele computador branquinho, né? Aquela caixa, né? Eu não vou falar de qual época eu sou de jeito nenhum, mas a tecnologia avança tão rapidamente que de um dia por outro a gente já consegue trazer essas inovações, tecnologias, né, para qualquer uma das áreas que a gente está abordando aqui hoje. Então, como você falou dos processos, das ciências contábeis, né, também na administração, a gente tem vários pontos que a gente pode tratar em relação às engenharias também. Né? Hoje em dia, a automatização dos processos construtivos, né, ele está cada vez mais presente. Fora a inserção da inteligência artificial, fora os avanços também nas pesquisas acadêmicas, né, em relação aos produtos, processos que são aplicados à engenharia de uma forma geral. Então, tudo isso é advindo dos avanços tecnológicos, dos trabalhos científicos, né, que é algo muito importante para todas as áreas, não só essa, mas as demais áreas também, né? No seu curso, por exemplo, Gislaine, a gente estava conversando, né, antes de começar, o Geraldinho também, a gente identificou como um ponto comum entre os cursos a questão da gestão, né? Porque tanto na engenharia, os engenheiros, eles são profissionais técnicos com formação técnica, né? São capacitados para exercer esse tipo de função, mas eles também vão lidar
com os processos de gestão. Então, eles vão gerenciar empresas, vão gerenciar equipes, e que é uma coisa que a administração faz muito, e as ciências contábeis também acaba auxiliando nesse processo, né? Na administração, por exemplo, vocês lidam também com pessoas, com essa gerência, com esse compilado de gerenciamentos, né, tanto de empresas, de equipes, de uma forma também a empregar essas tecnologias, essas inovações. Exatamente. O que eu tenho visto muito nas organizações, né, e o que o mercado, né, tem cobrado das pessoas é que o profissional ele tenha um multiconhecimento, né? Então, hoje os profissionais, por exemplo, o profissional de administração, ele tem ali o conhecimento de gestão, mas é importante que ele tenha um conhecimento em relação às outras áreas, como, por exemplo, as engenharias. Da mesma forma que o engenheiro, ele tem ali o conhecimento técnico da engenharia, mas é importante que ele também tenha um conhecimento em relação à gestão, para assim, né, ele venha complementar ali, né, os processos ali organizacionais. Então, eu acredito assim, a inovação ela entra para aprimorar esses processos e tornar eles mais eficientes, né? Mas o profissional, ele tem se exigido do profissional essa atualização e esse conhecimento. Às vezes o aluno, por exemplo, engenharia, ele tem uma disciplina de gestão e ele pergunta, para que eu vou usar isso? Eu quero ser engenheiro, né? Eu quero construir prédio. Mas hoje, as organizações, as empresas, o mercado de trabalho, né? Ele está tão assim, avançando tão rápido e tem exigido esse conhecimento dos profissionais. Então, hoje, eu como profissional sou formada em ciências contábeis, eu tenho que ter um conhecimento em relação às outras áreas, né, de uma organização, seja logística, seja, né, ali a área ali da produção, o que aquela empresa ela produz, né, como que aquilo é produzido, qual que é a importância daquele produto. Por mais assim que eu não vá colocar a mão na massa, mas é importante, né, eu como profissional que tenha esse conhecimento. A gente, né, pode avançar até um pouco mais, né? Você está falando, engenheiro, eu preciso só do conhecimento técnico. Por que eu vou precisar de uma teoria geral da administração, da disciplina de economia, gestão de projetos. Gestão de projetos. É justamente por isso, né? Uma das possibilidades que a gente tem sempre que colocar para o aluno, essa questão empreendedora. Exatamente. Né? Ele pode se tornar o dono do seu próprio negócio. Ele pode abrir uma empresa, né? E ele pode gerir grandes equipes. E muitos deles, quando fazem isso e vão para o mercado do trabalho e abrem as suas próprias empresas, eles sentem essa dificuldade e acabam depois buscando especializações, né? Outros cursos até para se qualificar. Mas a gente sente isso estando na instituição de ensino, que há essa necessidade depois. Então, é uma oportunidade que eles têm na graduação mesmo de já apreciar esses conteúdos com mais cuidado, né? Para pensar a longo prazo, porque eles podem vir a necessitar disso. Exatamente. E é fácil gerir uma equipe? Hoje em dia a gente sabe que não, né? E o que o mercado hoje em dia cobra das pessoas é muito mais a habilidade de lidar com pessoas, de lidar com cobranças, com equipes, do que realmente as habilidades técnicas, porque essas são mais facilmente ensinadas e aprendidas do que aquelas que são inerentes da própria pessoa, que são pessoais delas, né? Então, é uma questão a se desenvolver ao longo do curso também. E a gente estava conversando até um pouco mais cedo, né, num bate-papo aqui informal, e a gente estava exatamente discutindo essas questões, né? Que há muitos anos atrás, os cursos de engenharia, eles apresentavam muitas disciplinas técnicas, né? Sim. Como o aluno quer ver a disciplina de cálculo, né? Essas disciplinas normalmente física, química. Cálculo estrutural. Então, hoje, por exemplo, uma disciplina de comportamento organizacional, que é uma disciplina que é ensinada no curso de administração, né? Porque a administração trabalha com pessoas, contábeis também, né? Eu lido com clientes, com pessoas. Engenharia. Nas engenharias, a gente tem a disciplina de comportamento organizacional. Né? E lidar com pessoas é difícil, né? Crenças diferentes, valores diferentes, Exatamente. Criação diferente. Então, ele tem que conhecer isso aí. Então, hoje, nos cursos de engenharia, né, a gente estava conversando um pouco mais cedo, Jaqueline, a gente tem disciplinas, né, voltadas para a administração, disciplinas voltadas para a economia. Né? Ele está montando um projeto, por exemplo, ele tem que conhecer os aspectos macroeconômicos, né, microeconômicos ali. Exatamente. Ele tem que entender de economia. Então, hoje a gente consegue, né, conversar com o aluno, né, convencê-lo da necessidade, né, de ter outros conhecimentos que não somente aqueles conhecimentos de cálculo, matemáticos ali da engenharia. Eu acredito que o próprio mercado de trabalho convence eles disso, né? Sim. Porque, às vezes, eles vão fazer um projeto integrador
aonde precisa envolver todas essas disciplinas que estamos citando aqui, seja a parte técnica, seja a parte tecnológica e a de gerenciamento de conflitos. Então, dentro de um único projeto integrador, ele tem que trabalhar todas essas competências. Imagina só no mercado de trabalho, numa realidade realmente real, né? Porque o projeto integrador, ele traz o aluno para essa prática, para tentar trazer um pouco dessa realidade. Mas o mercado de trabalho é real. Então, é a hora dele realmente apresentar essas competências. E é isso que eu acho que, tanto vocês como eu, a gente tenta inserir para o aluno de uma forma gradativa, leve, né? Para que ele saia do curso com essa capacitação. Mas eu acredito, né, que eu estou há muitos anos na área de educação, essa realidade ela tem mudado, né? Então a gente vê hoje engenheiros que, né, vão fazer psicologia, por exemplo, né, fazer cursos na área de recursos humanos, né, especializações ali, justamente para aprender a lidar, né, com a questão do público ali, né? Sim. E é isso, né? A questão do empreendedorismo também, né? A gente tem que... Eu trabalhei numa instituição que a gente tinha um curso voltado para a área empreendedora, né? O MEC não reconhecia o curso de administração empreendedora, mas ele reconhecia que o curso ele tinha, né, várias disciplinas voltadas para a questão empreendedora. E eu tive um ex-aluno que foi trabalhar numa região lá do Espírito Santo e ele falou, olha, eu estive numa faculdade, né, comecei a trabalhar, dar aula nessa faculdade e lá é um polo de produção de pedras, né, de mármore lá no Espírito Santo. E lá eles são formados ou para trabalhar na empresa, para ser funcionários dessa empresa. Então, eles não têm essa formação, né? Formar o aluno com essa preocupação dele ser dono do seu próprio negócio. Ele é formado para trabalhar na empresa, nas empresas da região, sem essa questão empreendedora. Então, eu acho que a grande interação do nosso curso, né, a gente pode falar assim, voltado para essa questão da gestão. Eu dou aula nas engenharias, eu sempre falo isso, porque as minhas disciplinas voltadas para a área de produção, né, para a área, né, de teoria geral de administração e economia, eu sempre mostro essa questão, né, de ser dono do seu próprio negócio. E qualquer negócio, você tem que ter conhecimento de gestão, você tem que ter conhecimento de impostos, tem que ter conhecimento da área financeira. Então, é importante isso para o dono. Ele tem que ter o conhecimento técnico ali da atividade da empresa ali, vamos pensar na área de engenharia, né? Porque, assim, mas ele precisa dessas questões também. Porque, por exemplo, se eu cair na malha fina, como uma prestadora de serviço, eu tenho que ir lá declarar meus impostos, meus rendimentos e tudo. Se eu cair na malha fina e falar com ele assim, nossa, eu não sabia, eles vão deduzir a minha cobrança? Falar assim, eu não sabia, não me falaram, onde que estava, né? Onde que anunciou isso? Eu não sei. Eles vão deduzir? Não vão, né? Então, é uma questão, assim, que a gente precisa saber, Exatamente. né? Eu dou exemplo para qualquer curso, né? Até um curso de psicologia, por exemplo. Né? Se um cliente pede para você fazer um orçamento de uma capacitação, no treinamento, você vai envolver questões financeiras, você vai elaborar um orçamento, né? Qual o tempo, né, gasto ali para essa atividade, né? Quanto que você vai gastar, quais recursos, né? A engenharia tem a parte de gestão de projetos, então não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Não tem como, não. Um outro exemplo que eu posso dar também é no caso da área pública, né? A administração pública, no caso, uma empresa de engenharia que vai participar de uma licitação, ela tem que apresentar um planejamento, um preço, né, em relação a determinada obra pública. E aí, como que o engenheiro ele vai mensurar o valor dele ali, né, do trabalho dele, né? E aí que entra essa questão da gestão, do planejamento. E hoje hoje, né, tem remetido uma visão, né, mais para essa área pública, né? Então, os profissionais, eles têm, né, voltado o olhar, vamos dizer assim, né, aberto o leque, né? Antes era só empresas privadas, né? As redes sociais entregam muito sobre a questão da área pública para a engenharia. Isso é uma coisa que a gente vê constantemente nas redes sociais. Você entra lá, você faz uma busca e o algoritmo vai te jogando esse tanto de informação. E acaba gerando interesse nas pessoas. Exatamente, porque assim, essa parte de licitação é um mercado assim promissor, né, para o profissional, né, o profissional, né, vamos dizer assim, né, é algo garantido, né, o recebimento, né, mas tem toda aquela burocracia, né, que a lei impõe, então é importante também que os profissionais, eles tenham esse conhecimento, então ele vai sair um pouco ali daquela parte técnica dele, né, engenheiro, e vai estudar um pouco sobre essa questão, né, da lei, né, 14.000
10.133, né, as regras em relação às licitações, e a área pública, ela também tem visto uma demanda maior em relação a esses profissionais. Né? Sim. Porque para você gerenciar, fiscalizar uma obra pública, tem que ser um profissional técnico, né? Tem que ser da área, né? Não pode ser qualquer servidor público, né? Então, acaba que uma área acaba sendo casada com a outra. Eu até vi recentemente, não vou poder comprovar a veracidade da fonte 100%, porque a gente vai lendo as notícias, né, e vai aparecendo. Mas que em algum estado brasileiro já é necessário que, para participar de licitações, a empresa, né, a construtora, apresente projetos utilizando a metodologia BIM. E parece ser uma tendência a ser adquirida nos demais estados, né? Então, assim, a gente volta também a questão da tecnologia, como não tem mais como fugir, né, disso. Então, para você participar de uma licitação, você tem que entender um pouco da parte financeira, você tem que entender um pouco sobre gestão pública e você tem que saber das tecnologias. Então, o mercado, como eu disse lá atrás, ele cobra isso dos profissionais. E a gente precisa ir se adequando, né? Então, assim, com a chegada do computador, é aquela história. Tem aqueles que conseguiram ir se adaptando, como o Geraldinho aqui, que consegue, né? Veio com a história das ciências contábeis e você vem trabalhando ao longo dos anos. Você falou que tem 37 anos de carreira, né? Então, você conseguiu ir passando entre as inovações, as mudanças da sua profissão. Mas a gente vê que algumas pessoas o mercado vai deixando para trás, que são pessoas que às vezes não conseguem ter não consegue acompanhar essas inovações. Então, é interessante que a gente esteja sempre atento, né, a isso e buscar se inteirar, se atualizar e conhecer, se interessar pelas novas tecnologias também. E eu também tenho visto muito, né, nas leituras que eu acompanho, a questão da preparação, né, da empresa preparar esses funcionários para esse processo. Aí eu vou implantar, por exemplo, um sistema integrado. Então, ele tem que trabalhar com o funcionário, tem que capacitar esse funcionário para que ele possa compreender o processo. Então, vale também, né, o funcionário ele tem que procurar, né? Ele tem que ter iniciativa de correr atrás, mas também a responsabilidade da empresa de estar formando, né, e informando esse funcionário sobre esses processos também, quando eles são implantados. Exatamente. No caso, assim, né, com o crescente, né, o aumento crescente, né, das tecnologias, né, esse avanço tecnológico, a empresa ela se depara com muitas informações. Então, ela tem que gerir essas informações, né? Não é só ter o controle das informações. Então, ela tem que buscar, né? E eu acredito que ela tem buscado profissionais que tenham, né, essa capacidade de gerar essas informações, seja de forma estratégica para a empresa crescer, né? Ou seja, para identificar erros, né? Possíveis melhorias, né? Que possam vir a ser implantadas na empresa. Então, assim, eu acredito, né, que seja, né, um dos requisitos, ou até uma profissão mesmo, essa questão, assim, do profissional saber não só exercer, né, o seu domínio técnico, a sua parte técnica, mas também saber gerir, né, as informações, todas essas informações da empresa. O Geraldinho até falou sobre o gerenciamento integrado, né, que sim. A gente conversando, eu acho que esse termo, ele é presente em todas as áreas, né? A gente conversou aqui um pouco sobre isso. O gerenciamento integrado, eu até tive uma experiência, vou citar para vocês. Eu participei de um evento, né, relacionado à área de educação com alguns professores da segurança no trabalho, professores de diferentes regiões do país. E a gente falando sobre a segurança no trabalho e tal, e eles falando sobre o que a área que mais pega no estado, onde eles estão. Um falou mais sobre o plantio em grande escala, o outro falou de indústrias, né, que também é a minha realidade aqui, a gente que está em Patinga principalmente, é muito voltado para a área de indústria, e a gente começou a falar sobre a segurança de processos, que é um pouco desse gerenciamento integrado também da segurança. Na teoria, o gerenciamento a segurança de processos, ela envolve a segurança de pessoas, a segurança na questão da instalação dos equipamentos, do mobiliário, a segurança individual daquele profissional que está ali, a segurança coletiva, de uma forma integrada. Isso seria, falando de forma, né, simples e breve, a segurança de processos. Mas a gente discutindo com pouco tempo, a gente chegou à conclusão, mas isso é
o que a gente sempre fez na segurança, só que de forma linkada, um pouco, esse link um pouco mais claro, né? Porque sempre houve a segurança individual, a segurança coletiva, o pensamento do mobiliário, da ergonomia e etc. Mas esse link da gestão integrada, ele está cada vez mais evidente, que eu acho também que é um pouco dessas tecnologias que vêm na engenharia. Um único sistema, um único aplicativo, um único software, ele gerencia várias etapas de um projeto, por exemplo. Tem o projeto 3D, tem as instalações elétricas e hidrossanitárias, tem a questão de segurança, tem o orçamento, em diversas abas de um mesmo software, por exemplo. Então, esse gerenciamento próximo de todas as etapas de um projeto, ele, na minha visão, diminui a chance de erro, né? Diminui facilita a gerência, o gerenciamento dessas informações e diminui, né, a probabilidade de erro. Então, acho que é por isso que a gente tem visto tanto falar, na minha opinião, sobre esse gerenciamento integrado, né? Sim, porque aí, por exemplo, você deu o exemplo do gerenciamento de segurança, mas esse gerenciamento de segurança, com certeza, ele é ligado a um outro processo. Exatamente. Né? Quando você se atém, né, somente a um processo, você não consegue entender, né, o que iniciou esse processo e nem qual que é a finalidade dele. A partir do momento que você integra, né, vamos dizer assim, todos os processos, você tem uma visão do todo ali na empresa. Exatamente. É um círculo, né, que a gente não sabe ali início, meio e fim, mas estão todos interligados ali dentro. Um é interdependente do outro, Exatamente. de certa forma, né? Exatamente. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Vamos. E, escutando vocês falando aqui, eu pensei, gente, não tem como, né? A inovação, ela acelerou, né? Contribuiu, inclusive, né, para esse mercado de trabalho, né, ele crescer, ele tornar-se abrangente. Então, por exemplo, eu posso falar na área de contabilidade hoje, né? Que a gente tem sistemas integrados, a gente tem o Big Data, né? Que ali ele trabalha com grandes informações. Então, eu sou da época que a gente, né, fazia cópia, né, por exemplo, da parte contábil, da folha de pagamento com disquetes. Depois veio a questão de pendrive. Então, hoje não tem mais nada disso. Você contrata uma empresa que ela gerencia todos esses dados para você. Né? E outra coisa, né, que vamos começar a falar de inovação e falar de mercado de trabalho, então já vou falar um pouco da minha área, né? Escritórios de contabilidade, antigamente, você falou da minha idade aí, né? Que eu trabalho muitos anos no mercado. Eu acho que você está contando experiências alheias, você não participou disso. Eu dou esses exemplos na sala de aula. Te falaram, né? Te falaram isso. Operei telex, datilografia, já fiz tudo isso aí, contabilidade feita na mão, né? Mas o que existe hoje, né? Essa questão do contador, de aprimorar. Então, por exemplo, escritórios de contabilidade trabalhavam muito com papel. Então, por exemplo, para a Justiça do Trabalho, você tem que guardar a documentação do funcionário por 30 anos. Né? Então, funcionários, né, eu trabalhei numa empresa que ela tinha muito mais tempo de mercado do que isso. A gente tinha aquelas caixas de arquivo morto com todas aquelas informações, papéis ali. Quem tem problema de rinite, alergia, né, vai sofrer Aí, quando o funcionário entrava na Justiça, aí o colaborador da empresa tinha que ir lá naquele monte de papel e sair procurando documentação. Sim, e eu estava contando, né, a gente estava no bate-papo aqui um pouco antes, né, da gente começar esse podcast, eu estava falando a respeito, né, de um escritório de contabilidade, né, até de um ex-aluno, que ele inaugurou esse escritório, e ele tem clientes no Brasil inteiro. Ele trabalha com contabilidades voltada para a área médica. Então, ele atende um cliente em Uberlândia, atende um cliente lá no Amazonas, em São Paulo, e não tem, pessoal, um único papel dentro do escritório. Então, essas informações são todas gerenciadas, tecnologia, né? O aspecto visual, a gente entrava no escritório de contabilidade, por exemplo, aquelas mesas dispostas, aquelas mesas marrons, né? A gente tinha que ter uma sala específica para fazer um local de arquivo morto, né? Então, isso tudo mudou. Em termos de questões de tecnologia, né, nesse escritório, né, que eu visitei, não tem um único papel. Tudo arrumadinho, certinho. Ele tem empresas que controlam, né, a questão da segurança de dados, né, que a tecnologia trouxe isso aí, né, para qualquer área, né, para a área de vocês também. Então, eu acredito que a inovação, né, melhorou, inclusive, né, esse mercado de trabalho. Exatamente. Então, hoje, né, para ciências contábeis, a gente tem, né, o tradicional, né, que é você trabalhar no escritório de contabilidade ou você ter a possibilidade de ser o próprio dono do seu escritório. Né? Lembrando que, né, a gente estava conversando, a professora Gislene estava falando um pouco mais cedo, que ela é da área de contábeis também,
que o funcionário, né, que o aluno, ele formava, abria o seu escritório esperando os clientes chegar. Os clientes da cidade ou daquele bairro onde ele abriu o escritório. Então, hoje, você consegue atender clientes no Brasil inteiro, né? Trabalhar com a contabilidade consultiva, né? Ter tempo, né? A tecnologia trouxe isso para o profissional de contabilidade, nesse processamento de informações para sobrar tempo, né? Daquele tempo, né, Jaqueline, que eu fazia tudo manual, né, e que hoje a gente trabalha, né, com sistemas e tudo, então eu tenho mais tempo para poder ajudar o cliente a tomar uma decisão, né, fazer um trabalho de consultoria, dar uma assessoria para o meu cliente. E tem as áreas nobres da contabilidade, tem a parte da auditoria, né, tem a parte da perícia contábil, né, tem a parte da pública, né, a contabilidade pública também, que é uma área muito boa, né? E hoje, né, a gente vê lá no Centro Universitário, na Uniúnica, que a gente tem uma feira de empregabilidade. Exatamente. Então, nós temos empresas que vão até a nossa instituição ofertar vagas de emprego. Existem essas vagas. Onde está esse profissional? E o que eles estão buscando hoje, né? Sim. Eles buscam profissionais capacitados com todas essas tecnologias que a gente falou, né? Eu tenho muitos ex-alunos, né, que eu trabalho há muitos anos aí, então eles solicitam. Essa semana passada mesmo foram 2 alunos solicitando a indicação de alunos para vaga de emprego. Então, o mercado da área de contabilidade existe, né? Para você ter ideia, as empresas, escritórios de contabilidade estão indo atrás desses profissionais. Então, existe. Mas né? Então, você tem que buscar especialização, educação continuada, né? Fazer o seu curso de ciências contábeis, fazer o exame de suficiência e estar atento a essas questões, né, tecnológicas aí, essas questões de inovação. Eu acho que o que você falou é muito interessante, porque surgem novas atividades, novos empregos, né? Então, assim, por exemplo, na área da engenharia, hoje em dia, a gente utiliza o drone. Nem todo mundo sabe manusear um drone, né? Então, às vezes, contrata-se um profissional justamente para levantar um drone, fazer um mapeamento, fazer um levantamento de informações através desse equipamento. Então, há 30 anos atrás, a gente não imaginava nem que teria drone, muito menos um profissional capacitado para isso, né? Então, assim, de acordo com o passar do tempo e essas tecnologias, deixam-se de existir algumas profissões, mas também surgem novas profissões, né? Como você falou em relação ao mercado de trabalho na engenharia, eu acredito que hoje o mercado de trabalho, ele busca profissionais com uma consciência coletiva, com muito preparo, obviamente. Então, a gente precisa de profissionais que estejam capacitados de forma técnica, que saibam lidar com pessoas. Então, as soft skills, elas realmente são necessárias. Eu tive uma conversa um tempo atrás com uma recrutadora de uma grande construtora aqui da região. E ela falou: Jaqueline, o que a gente precisa mesmo, na hora que manda o currículo, óbvio que a gente faz a seleção através das informações que estão no currículo. Mas muitas vezes a gente perde o processo de seleção porque na hora que a pessoa chega dentro da empresa, a gente vê que não é aquilo que a gente precisava. A gente vê que a gente precisa de um engenheiro para ser um gestor de equipe. E o cara ou a pessoa não consegue lidar em equipe. Ele coloca um fone de ouvido, se fecha e computador. Ele está fazendo as atividades dele, mas não é para aquela função que a gente precisava. Então, assim, é uma demanda que eu vejo que é realmente real, né? Que se precisa, sim, da soft skill. É necessário isso. E é uma coisa que cada um deve trabalhar consigo, né? Assim, lógico que a gente apresenta as ferramentas, os projetos, as metodologias para incentivar isso, mas é uma coisa que a pessoa precisa também ter uma autoconsciência e fazer, buscar por essa melhoria, mas também eu vejo que o profissional ele precisa estar aberto para lidar com questões relacionadas à sustentabilidade, Sim. com questões relacionadas ao gerenciamento de informações, de processos, para acompanhar as grandes obras. Então, você está dentro de uma empresa de engenharia civil, por exemplo, você vai acompanhar a construção de uma barragem, por exemplo. Você vai seguir etapas, você precisa ter claro na sua mente, pensando sempre à frente, porque não adianta você, 1 dia, 2 dias, saber que precisa de um material que você não vai conseguir, não vai ter o fornecedor para entregar e etc. Então, você tem que ter muito bem esse planejamento feito, você tem que se organizar, tem que saber cobrar dos seus colaboradores, porque o engenheiro, ele muitas vezes ocupa esse cargo de liderança, de gerência, então ele tem que ter todo essa capacitação, além de saber lidar com as tecnologias, que ele vai ter que lançar lá no sistema. Sim.
ele vai ter que estar sabendo das notas que ele precisa entregar para o contador, Sim. ele precisa estar sabendo se ele está seguindo o cronograma lá da licitação pública. Então, ele tem que estar sempre atento a todas essas etapas, né? Sim, sim. E foi algo que você falou, muito importante, é a questão da sustentabilidade, né? Que tem se cobrado muito das organizações, né? Tanto as ações dela, né? Que devem ser sustentáveis, e o posicionamento, né? Das empresas, né? Em relação a essa preservação do meio ambiente. E aí, as empresas, elas têm visto que não é só uma mentalidade empresarial, mas os colaboradores que estão ali inseridos, eles também têm que ter essa mentalidade, né? Então, os profissionais, eles entram na empresa, né? Eles têm... É cobrado isso também dos profissionais, né? Essa conscientização em relação ao meio ambiente, né? Então, nós vimos que, além dessa preservação, né? O profissional, ele tem que ter um multiconhecimento, né? Ele tem que ter um conhecimento de todas as áreas e ele tem que acompanhar também os avanços tecnológicos, né? A tecnologia, como que está o mercado em relação à tecnologia. E eu acho que tem que ser muito bem aplicado também. Exatamente. Porque deixou-se de, eu vou usar o rascunho como administrador de empresa. Gente, todo mundo usa rascunho, não é para ficar imprimindo folhas novas. Passou disso já a questão da sustentabilidade, na minha opinião. Eu vejo que agora as grandes empresas, elas não fazem negócio com empresas que não estão ligadas na sustentabilidade, que estão realmente fazendo algo pela sustentabilidade. Se estão tentando diminuir a emissão de gases do efeito estufa, se estão tentando utilizar menos recursos naturais, ou se estão tentando reaproveitar as matérias-primas, os insumos utilizados, né? O que realmente as empresas estão fazendo para isso? Passou-se daquela etapa, né, que antes a gente via nos escritórios. Não, eu uso só rascunho. Eu acho que isso é importante, mas agora a gente já está numa fase mais avançada, né? Por exemplo, a engenharia civil, ela é responsável pela emissão de boa parte dos gases de efeito estufa. Então, assim, é uma necessidade muito importante, muito, assim, real na engenharia, a necessidade de se preocupar com isso e diminuir a emissão desses gases, diminuir a retirada de matéria-prima, madeira, né? Que a gente tem aí nas construções, que às vezes é muito usada e não tem uma reutilização. Resíduos, né? Resíduos, a geração de resíduos, exatamente. Então, tudo isso... Aproveitamento. E a gente quer que os alunos que estão hoje aqui na instituição, que eles saiam daqui com essa visão, né? Porque eles serão os profissionais do futuro. Então, eles já vão chegar lá tendo que já mostrar o que tem de inovação, o que precisa. Se você pesquisar 20, 30 minutos aí na internet sobre as tendências da tecnologia, da engenharia civil, da engenharia ambiental, você vai ver que é essa preocupação. A gente tem, sim, aprimoramento nos materiais, impermeabilizante, formas de construção, utilização de tal e tal aditivo, a gente tem isso, mas tudo isso pensando em quê? Redução da quantidade de matéria-prima e redução de custo, né? A gente quer construir de forma sustentável e cada vez gastando menos. Eu acho que esse é o ponto, né? Exatamente. Eu acredito que seja o mesmo para ciências contábeis, para a contabilidade, que nós temos o balanço ambiental, né? Eu falando só fala a questão de sustentabilidade, né? Então, para aquelas empresas, indústrias, né, que de uma certa forma agridem o meio ambiente com a sua atividade, né? Porque a atividade dela é aquela, né? Uhum. Ela tem que mostrar, né, para a sociedade, para a população, como é que ela está devolvendo, né, esse impacto, essa agressão ao meio ambiente, o que ela está devolvendo? Uhum. O que ela está fazendo ali, né? Então, ela tem esse balanço ambiental que, a meu ver, né, não é um balanço obrigatório, né, tal qual o balanço social também, né, tem as questões sociais, não é uma demonstração obrigatória. Mas eu acredito que a questão da governança, né, da imagem da empresa, sim, perante ao mercado, aos clientes, a fornecedores, perante a sociedade civil, perante o poder público, é importante que ele publique, né, esse balanço ambiental. Né? Eu causei um dano, né, ao meio ambiente. Eu, como empresa, que recursos financeiros eu estou utilizando, que atividades, que processos, que projetos que eu estou fazendo para minimizar os efeitos dessa questão ambiental, né? Exatamente. Então, no caso, né, como foi questionado, né, em relação ao mercado de trabalho, eu acredito que hoje o mercado e futuramente o mercado vai buscar um profissional que saiba gerir. Gerir de uma forma geral, né? No caso,
eu, você, Geraldinho, né, somos da área das ciências contábeis, administração, né, a nossa competência não vai ser só gerir ali aquela parte financeira, aquela parte de produção, mas em relação a essa questão ambiental também, né, que é algo cobrado das empresas. No caso dos engenheiros, eles não vão se preocupar somente com a parte técnica deles, mas também de uma forma geral. Exatamente. Hoje as empresas, as organizações têm buscado isso, né, o colaborador que tem uma preocupação em relação a todas as áreas da organização. Eu tenho observado, me ocorre aqui que a Jaqueline fala né, do tempo de trabalho que eu tenho, né? Então eu vejo que ao longo dos anos, né, com essa questão da informatização, né, os primeiros computadores que surgiram na década de 90, 2000, isso, né, cresceu muito. Eu vejo também que isso, né, para a contabilidade, contribui para que esse profissional, né, ele seja um profissional inovador, que ele procure, né, aceitar, né, porque isso é um caminho sem volta, né? E hoje, por exemplo, eu falei um pouco mais cedo, existe a contabilidade digital, né, que são enviadas informações, né, para o governo, informações. Então, ele tem que enviar um E-Social, ele tem que, né, informar a respeito ali dos rendimentos daquele funcionário, ele tem que mandar, né, os ganhos que aquele funcionário teve para gerar o informe de rendimentos para fazer a declaração de imposto de renda dele. Então, ele trabalha com tecnologia o dia todo, né, todos os dias ali dentro da contabilidade. E ele tem que ter domínio disso aí, né, da tecnologia, tem que conhecer a inovação. E a cada dia as leis mudam, né? Contabilidade é muito isso, a área fiscal, a área trabalhista. Então tem muita mudança na legislação, então ele tem que estar atento a isso. A questão da educação continuada, que a gente não pode deixar aqui, né? De falar da educação continuada, né? Terminou o seu curso superior, né? Vai buscar uma especialização. Se você é engenheiro, vamos buscar uma especialização na área de recursos humanos, na área, né, de psicologia ali, né, que eu vejo muitos profissionais migrando para áreas totalmente diferentes, né? Eu fui visitar um escritório de contabilidade, um contador, né, amigo meu, e ele falou que estava fazendo um curso de psicologia. No primeiro momento a gente questiona, mas para que isso? Vai fazer uma especialização? Mas ele falou, o que a gente mais faz no dia a dia, né, Gislaine, no escritório de contabilidade, numa empresa? É lidar com clientes, lidar com problemas, lidar com dificuldades. Então a gente precisa de ter esse tato para estar resolvendo essas questões, né? Então é justamente isso, né? Buscar inovação, buscar cursos, aperfeiçoamento na área, né? Ver o que o mercado está precisando, né? Que não são somente qualificações técnicas, né, que estão sendo exigidas desse profissional, qualificação humana, né? Chegar na empresa, como a Jaqueline falou, trabalhar, colocar um fone de ouvido e fazer o seu serviço ali, né? Então a inovação também ela contribui também para uma melhoria no nosso mercado de trabalho. E a exigência, né, desse novo profissional, né, vai ter ali muitas coisas, né, da educação continuada, né, as questões de informática, conhecer de tecnologia, porque isso, né, provavelmente vai vir justamente com a inovação, né, ajustando esse mercado de trabalho. A inovação está presente até na nossa vida pessoal mesmo, né? Exatamente. Porque, por exemplo, um profissional, hoje, antigamente, a pessoa ela tinha que ir lá entregar o currículo na empresa, ela tinha que enviar no e-mail, mas ela tinha que procurar. Hoje, a pessoa pode entrar no LinkedIn, montar ali o perfil dela com as experiências, a própria empresa já, porque o LinkedIn já vai, né, direcionando, então, às vezes, a empresa entra no perfil, né, do profissional e ali ela entra em contato, oferece a vaga. Então, assim, algo, né, que eu não imaginava há uns anos atrás, que era trabalhar numa empresa, por exemplo, em Santa Catarina, hoje já é possível, porque a empresa ela consegue facilmente ter contato com você. Não, trabalhar de home office, né? Exatamente. A gente imaginava trabalhar de home office? Nunca. Né? Eu tenho uma conhecida que ela trabalha para uma empresa numa outra cidade, um outro estado, e ela trabalha de home office, né? Então ela não precisa ir até a empresa, né? Ela trabalha na casa dela. Então hoje essa é a realidade, né? E é uma realidade que a gente desconhecia uns anos atrás. Eu acho que o exemplo melhor que a gente tem aqui é o que a gente está fazendo, que é o EAD, né? Sim. Que é o ensino à distância. Eu acho que é o que a gente faz. É passar, transmitir informações através da tecnologia. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda para ficar aqui, mas eu gostaria de perguntar para vocês, aproveitar que vocês estão aqui, como que vocês trabalham a tecnologia no curso de vocês, para os alunos saírem do curso de vocês, porque eu quero aprender também com essa parte da tecnologia no curso de vocês. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, que isso modificou ao longo do tempo, né? Uhum. Eu tenho, por exemplo, um simulador Sim. empresarial,
né, que o aluno acessa esse simulador, né, essa tecnologia, que ali existe uma empresa em funcionamento, né, uma empresa virtual, que eles têm que tomar decisões de compra, decisões de venda, decisões da área de marketing, contratação, admissão, né, a parte de produção, né, porque é uma indústria. Então, ali ele consegue verificar, gera relatórios financeiros, relatórios contábeis, relatórios de estoques, relatórios de custos, né, lá da parte da engenharia. Então, ali, olha para você ver, eu tenho essa questão aí, né, da simulação empresarial, que mesmo no EAD eu consigo fazer essa simulação. E na simulação eles tomam decisões igual gestores mesmo. Então, eles são donos ali, diretores da empresa, né? E ali eles vão tomando decisões, fazem compras, vendas, né? Então, isso veio com a tecnologia. Cria-se um software ali que faz todo esse gerenciamento. Porque eu entendo que na simulação ele pode errar, na empresa não. Exatamente. Né? Então, a chance que ele tem ali de exercitar as habilidades dele, de trabalho em equipe, inclusive, de tomar decisões, né? Eles têm que tomar decisões em conjunto, né, sobre produção, quanto produzir. Né? Então, isso é muito interessante. Isso veio com a tecnologia. Então, hoje as escolas têm esses simuladores, tanto de forma presencial quanto de forma remota. Né? Então, o aluno ele tem acesso a isso aí. Então, ele consegue trabalhar. Né? A gente tem laboratórios virtuais também, voltando para a questão do EAD, né? Já que é um Congresso Nacional de Ensino à Distância, a gente tem os laboratórios virtuais, que o aluno pode realizar práticas, né? Ali, dependendo do curso, da disciplina dele, ali dentro. Ali. Eu tenho um laboratório, por exemplo, de plano de negócios, que é uma disciplina que eu tenho de criação de empresas e negócios. Então, a gente tem isso lá. Né? Tem parte, né, de recrutamento e seleção que a gente tem também, Gislaine, lá no Algetec. Então, a gente tem isso tudo é tecnologia, né? Para a gente alcançar esses alunos, né, nesse Brasil aí no ensino à distância. Eu acho isso muito relevante, realmente. Principalmente, né, nas áreas que a gente está citando aqui, mas isso agrega muito para o aluno de uma forma geral, né? Muito conteúdo, igual você falou, um erro na graduação, a gente consegue ali lidar, vai corrigindo, vai aprendendo com acertos e erros. Mas dentro de uma empresa, quanto vai custar esse erro, né? Quanto custaria esse erro lá na prática, né, mesmo? Então, eu acho que isso realmente é muito importante para todos os alunos, né? Seja da engenharia, das ciências contábeis ou da administração, realmente. Na engenharia, a gente usa muito também os laboratórios virtuais. Então, a gente tem cenários, né, que simulam um laboratório real, físico, de forma muito fiel na tela do computador, do celular, do tablet, né, que o aluno vai utilizar ali. Então, essas tecnologias e fora vários outros programas. A gente tem programas da engenharia que só se utilizam, disciplinas que só utilizam o computador, que seria um desenho do AutoCAD e outros softwares que a gente tem, né? MS Project, que é o que a gente trabalha ainda, né, com a utilização desse software. Mas a gente tem vários outros e a gente vê que a cada ano vai surgindo novos. É difícil até de acompanhar a quantidade de softwares para o gerenciamento de obras, para lidar, para gerenciar pessoas, para documentação, como você falou, toda a inserção dessas informações e gerir essas informações. Nós estamos chegando ao final da nossa roda de conversa, do nosso podcast. Eu queria que vocês dessem uma mensagem direcionada aos alunos de vocês, né, que estão nos escutando, para falar sobre essa inovação, sobre essa relação com o mercado de trabalho. O que vocês falariam para os seus alunos? Deixa você falar primeiro. Então, tá bom. Eu falaria que eu acho que essa oportunidade que eles estão tendo aqui, no Centro Universitário Uniúnica, né, é uma oportunidade rica para eles aprenderem tanto as competências técnicas para exercer essa profissão no futuro, seja de engenharia civil, engenharia ambiental, segurança no trabalho, administração, ciências contábeis, mas também é uma oportunidade para eles aprenderem valores, aprenderem a lidar com pessoas, aprenderem a resolver problemas. O intuito que eu tento colocar para os alunos dentro do curso que eu coordeno na instituição é esse. Eu gostaria que eles saíssem daqui com uma cabeça de resolução de problemas, com uma cabeça de aprender a aprender. Como a gente viu, a tecnologia que eu vou ensinar para eles hoje no curso de engenharia civil, por exemplo, daqui 2 anos ela pode estar totalmente ultrapassada. Mas se eles saírem daqui com a mentalidade de que eles podem e que eles conseguem aprender e acompanhar esses avanços, eu acho que é o ponto que eu gostaria que eles chegassem.
sabe? E não desistir. É difícil, né? É difícil para todo mundo, né? A gente tem muita vontade de desistir ao longo de um curso. A gente pensa que às vezes não vai conseguir, mas a gente consegue. Então é isso. Eu acho que essa mentalidade, está sempre aberto a novos conhecimentos e não, às vezes, ficar preso só a um conteúdo. Seja um profissional multifunções, né? Que você saiba que existe, que tem. Talvez você não tenha aquele conhecimento naquele exato momento, mas você pode estudar, pode aprender e pode acompanhar os avanços tecnológicos. Completando, né, o que a professora Jaqueline falou, que falou muito bem. Ai, muito obrigada. Mas o objetivo, né, da instituição é sempre esse, né? Eu sempre me deparo com as reclamações de alguns alunos, né? Às vezes na dificuldade, né, nós compreendemos que muitos alunos trabalham, né, fora e às vezes dispõem de pouco tempo, né, para o estudo. E aí ele se depara talvez com um projeto integrador que vai exigir um pouco mais dele, né? Mas eu quero que os alunos saibam, né, que todas as disciplinas de todos os cursos da instituição, elas são voltadas para prepará-los, né, para o mercado de trabalho. Porque o mercado ele tem exigido muito do profissional. Né? E o mercado não quer um profissional basicamente formado em determinado curso. Ele quer um profissional que vá além, né? Que ele exerça, né, as competências, as habilidades, que ele traga, né, algo novo para as empresas. Então, é um desafio, né? Mas é algo assim, né, que eu vejo assim, os alunos, eles no final de talvez uma disciplina, um projeto, ele sempre reporta, eu aprendi isso a mais, né? E isso para nós, né, coordenadores, é muito gratificante, porque é o objetivo, né? O objetivo não é somente a aprovação dos alunos, mas é que eles saiam do curso, nossa, eu cresci um pouco a mais com esse curso, né? Eu não só adquiri um diploma, uma graduação, mas eu me tornei um profissional melhor, uma pessoa melhor, eu adquiri um conhecimento a mais. Então, eu acredito que isso seja um diferencial, né, da nossa instituição, né, da Uniúnica, e seja, né, algo a agregar, né, a todos os alunos da universidade. E o meu recado, né, que eu vejo vocês falando, é que eu fico viajando assim, né, vendo lá na frente, voltando no passado, mas assim, o que nós temos que falar, né, para todos esses alunos, né, que estão nos escutando, as pessoas que estão nos escutando, é exatamente isso, né? Habilidades, você não tem uma determinada habilidade, mas ela pode ser desenvolvida. Faça o levantamento das habilidades. O que você tem, né? Iniciativa, vê o que você tem ali, né? E algumas, né, habilidades que você acha que elas são fracas ou que você não tem, você pode trabalhar essas habilidades. E vale o conselho, né, professoras? Justamente a educação continuada. A professora Jaqueline falou, daqui a 2 anos, o conhecimento que você teve ali pode ser que ele tenha mudado. Eu tenho uma disciplina que se chama Contabilidade Fiscal e Planejamento Tributário. Então, você pode ver na disciplina ali que o percentual, né, do imposto de renda é de 15%. Né? Esse percentual ele pode se alterar. Então, é manter-se atualizado, né, sempre atualizar ali na área, né, que você escolheu e buscar sempre aprimoramento, a educação continuada. Lembrar que você vai estar, né, eternamente estudando e aprimorando. Né? Agradeço, né, a participação de vocês nesse bate-papo, nessa roda de conversa, né? E temos outras palestras, né, outros podcasts, né, temos outras atividades, né, dentro desse 5º CONEAD que vai acontecer agora, né? E desejando a vocês, né, que todos esses conhecimentos, que a participação de vocês, né, que é uma forma também de educação continuada, de busca de conhecimento. Né? Eu sempre ouço que, né, uma coisa que ninguém pode te tirar é o seu conhecimento. Né? É uma coisa que você aprende, que você adquiriu, que é seu, né? O seu tesouro, que você vai levar para a vida inteira. Então, busque esse conhecimento. Participe, né, né, dos podcasts, participe das palestras, dos seminários, né, do nosso CONEAD, que é o Congresso Nacional de EAD da Uniúnica, do Centro Universitário Uniúnica. E tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite, alunos.